Abordarei aqui alguns pontos que são muito importantes ter em conta como trabalhadores quando quando estiverem expostos ou tiverem que realizar algum trabalho em espaços confinados. Então, é necessário que tenhamos noção dos perigos e riscos aos quais nós estaremos submetidos ao realizar qualquer tipo de trabalho. Os trabalhos em espaços confinados representam grandes perigos e riscos à saúde e segurança dos trabalhadores. Por isso é necessário que, quando o trabalhador tiver que realizar alguma atividade, ele tenha formação necessária para lá estar. Então, afinal de contas, o que é perigos em espaços confinados? Tal como eu inicialmente disse, é necessário que todo trabalhador tenha noção de quais perigos ele estará na ação da exposição de um trabalhador ao perigo. Logo, o perigo está sempre aí. O perigo vai estar sempre ali. O risco é quando nós consumamos esse perigo. Logo, eu listei aqui alguns riscos que geralmente o trabalhador estará exposto em trabalhos confinados, nomeadamente riscos de queda, exposição a temperaturas extremas, por ser um espaço fechado, riscos de incêndio ou explosão, porque geralmente esses espaços fechados tendem a concentrar gases tóxicos e inflamáveis, daí o risco a incêndio ou explosão, caso o trabalhador, por negligência, entre nesse espaço confinado com algum objeto que seja fonte de ignição, e causando assim um incêndio. Riscos de sepultamento, geralmente esse é para espaços confinados em áreas da indústria alimentícia, como silos, que eu mostrei aí na imagem anterior. Riscos de afogamento em espaços fechados como tubulação, no caso de não ter fechado alguma extremidade, as válvulas de algumas das extremidades, logo pode ter a passagem de água e causando assim o afogamento do trabalhador que lá estiver. Risco de asfixia, intoxicação e infecção. Esse risco é consumado justamente porque é um espaço fechado, tem limitação de oxigênio, logo o trabalhador não consegue respirar devidamente. Intoxicação e infecção porque os espaços fechados geralmente tendem a ter umidade, essa umidade causa fungos, esses fungos podem infectar os trabalhadores. Dificuldade de resgate em caso de emergência, porque temos uma única entrada que também é usada como saída. Em caso de emergência, um trabalhador se feriu no interior desse espaço e o pessoal que tem de estar no lado de fora para socorrer tem de agir rapidamente, ele só tem uma única zona de acesso. Isso causa uma dificuldade, justamente também porque os espaços são limitados e, em alguns casos, é muito estreito. Então, a presença de 2 ou mais trabalhadores lá é muito difícil. E, por último, os riscos de energização acidental de circuitos e equipamentos elétricos. Ele está lá no espaço fechado, geralmente leva-se acompanhado de alguns equipamentos eletrônicos. No caso do quadro, na parte exterior, não estiver desligado e fechado, pode sim estar exposto a esse risco. Acidentes em espaços confinados. Tal como falamos sobre os riscos anteriormente, as consequências da consumação desses riscos são as queimaduras em caso de acidente, de incêndio ou explosão, ferimentos em caso de queda, perda da consciência em casos de desmaio, asfixia e por aí fora. Baixa produção, no caso da consumação do acidente, tem de haver uma paragem para o resgate, logo diminui o tempo de produção, o tempo que ele teria para efetuar esse trabalho, automaticamente é substituído pelo tempo de socorro, o que diminui a produtividade na empresa. Lesões e até levar à morte. Temos aqui algumas imagens, né? Aqui foi um acidente em um silo, onde o trabalhador, acredito por negligência, entrou nesse espaço confinado sem o mesmo estar esvaziado e está a ser soterrado
pelo alimento, acredito que isso deve ser milho ou um outro alimento armazenado nesse lugar. Aqui também temos um acidente, mas nesse caso é em casos de resgate. Temos aqui dois trabalhadores que vieram socorrer o trabalhador que esteve a fazer alguma atividade dentro desse espaço. E aqui foi em caso de incêndio, ele provavelmente esteve a fazer uma soldadura ou uma outra atividade, mas nesse espaço armazenava algum produto inflamável e provavelmente não foi feita a limpeza adequada e ainda tinha a concentração desses gases inflamáveis, o que levou ao incêndio. Sim. Dessa forma, para minimizar os danos causados, né, pelos riscos expostos aos trabalhadores, listei aqui alguns equipamentos de proteção individual que são necessários para reduzir o impacto desses acidentes, nomeadamente o capacete, as botinas de proteção, as botas, respiradores, luvas de segurança e outros. São equipamentos de proteção individual que cada trabalhador deve levar consigo quando for efetuar alguma atividade dentro de espaços confinados. Citei aqui também alguns equipamentos de proteção coletiva que a equipe que tiver a realizar essa atividade deve ter à disposição quando for efetuar esse tipo de trabalho. Temos o tripé para espaço confinado, three-way, dutos insufladores, sinalização de segurança, iluminação para espaço confinado, exaustores para a ventilação do espaço confinado, detetores de gás para detectar os gases inflamáveis, intercomunicadores, que são os comunicadores que os trabalhadores utilizam para se comunicar com o pessoal que estiver fora. Temos aqui algumas imagens que mostram os equipamentos de proteção, tanto individual quanto coletivo. E para isso, para evitar a consumação de todos esses riscos, é necessário que tenhamos em conta algumas medidas de prevenção destes acidentes. Nomeadamente, isolar e sinalizar devidamente a área é um procedimento preliminar antes de qualquer trabalhador estar no interior desses espaços. Garantir que os trabalhadores que têm acesso a esses espaços tenham informação necessária e formação adequada para trabalhar nesses espaços. Além de ele saber que vai fazer uma soldadura, vai fazer uma limpeza, vai fazer uma inspeção nesse local, além desse conhecimento, ele precisa ter o conhecimento de como agir e como proceder em espaços confinados. Determinar também todas as normas de gestão de riscos ocupacionais, isso é geralmente feito pela área administrativa, que faz o levantamento de todos os riscos e perigos aos quais os trabalhadores estarão expostos, fazendo assim um estudo para evitar que os acidentes aconteçam. Fornecer aos trabalhadores EPIs e EPCs necessários, fornecer a ventilação mecânica para garantir que o ambiente esteja, neste momento de trabalho, habitável. Todo trabalhador, bem antes de entrar no espaço confinado, ele deve ter consigo uma permissão de trabalho. Essa permissão de trabalho vai autorizar a permanência dele no local e vai instruir os procedimentos a seguir para a realização desse trabalho. Esta permissão de trabalho deve ser posta à visibilidade dos trabalhadores que estiverem na parte exterior, de modo a eles terem o conhecimento de que nesse local está a ser feito um trabalho e quais são os riscos que todos estão expostos. Temos também a necessidade de reiniciar a atividade após eventual interrupção. Geralmente, se tiver a necessidade de interromper esse processo, é necessário que
o supervisor na parte externa retire o trabalhador que estiver no local ou que estiver na parte interior do espaço confinado até ele realizar a sua tarefa, né, o objetivo que vai se ausentar do lugar. E quando tiver a necessidade de reiniciar, é necessário que se emita uma nova permissão de trabalho para, então, voltar a realizar o processo. Temos aqui algumas funções do supervisor, e geralmente o supervisor é o responsável por emitir essa permissão de trabalho, garantir que os equipamentos de proteção individual e coletiva estejam em estado adequado para o seu uso, evitando que, por exemplo, um equipamento mal inspecionado cause, em vez de proteger a saúde e segurança do trabalhador, ele venha causar danos ou venha prejudicar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Deve cuidar também dos serviços de emergência. Nós nomeamos os equipamentos de proteção coletiva. Nesses equipamentos de proteção coletiva estão inclusos os equipamentos do pessoal de emergência em caso de consumação de um risco, em caso de acidente ou socorrer, é necessário que na parte externa já esteja preparado esse kit de primeiros socorros. Impedir a entrada de pessoal não autorizado, permitir que os trabalhadores operem não permitir que os trabalhadores operem sem equipamento de proteção individual, encerrar a permissão de trabalho assim que são finalizados os serviços, contar o número de trabalhadores autorizados e garantir que todos tenham abandonado a área após a conclusão desse trabalho. Ficar sempre do lado de fora do espaço confinado, mais próximo da entrada, para que possa estar em contato constante com os trabalhadores autorizados. Adotar ações em caso de emergência, sempre acionando a equipa de salvamento. Operar os movimentadores de pessoas quando for possível fazer um resgate. E evacuar a área do espaço confinado quando perceber qualquer sinal que venha colocar em risco a saúde e segurança do trabalhador que lá estiver. E, por fim, eu trago um vídeo que vem, um curto vídeo que mostra uma atividade que foi realizada em um espaço confinado e que, por negligência ou falta de informação, acabou em fatalidade. Asfixia. Provavelmente o trabalhador não teve permissão de trabalho, não tinha um supervisor na parte externa e ele não levava consigo uma máscara de respiração. O outro cometeu o mesmo erro. Com a pressa, acabou por cair. Tá. A intenção de todos era boa, de ajudar o seu colega, teve um acidente, porém a forma de proceder foi totalmente errada.
Esse até percebeu que eles tiveram um acidente por asfixia e decidiu utilizar a máscara, porém sentiu sufocado pela máscara e decidiu tirar. Vai tirar agora. Só tinha uma máscara fora e ele entrou sem máscara. Uhum. E por fim todos acabaram por morrer, porque eles não identificaram que tinham um gás altamente tóxico dentro desse espaço e não seguiram os passos ou os procedimentos necessários para operar nesses locais. Por fim, é tudo. Agradeço a atenção de todos, então não se esqueçam, sempre que estiverem em qualquer local de trabalho, tenham em atenção quais são os riscos, perigos aos quais vocês estão expostos e procedam de forma adequada, de formas a garantir que a vossa saúde e segurança estejam acauteladas. Muito obrigada.